Olha, minha gente, nas últimas semanas, a gente tem recebido diversos questionamentos sobre os radares instalados ao longo da BR-282. Isso porque aí em poucos quilômetros a velocidade, né, minha gente, ela baixa de 80 para 60 km por hora, em alguns pontos para 40 km por hora. Isso está deixando o povo meio baratinado. A nossa equipe foi querer saber o porquê dessa diferença de velocidade. 80, 60, de repente 40. Reportagem de Diego Antunes, Jair Correia e ele. Célio Gasparetto, o baixista do Paquera. Põe no ar. Segundo o supervisor do DENIT, a redução ou a diferença que existe é baseada em estatísticas. Isso é muito em função da velocidade regulamentada no local, né? Por exemplo, nessa etapa agora a gente está colocando, né, vamos verificar que basicamente nas áreas urbanas, próximas às interseções, próximas a locais que as estatísticas de acidente demandam, né, a instalação de um controlador, e basicamente ele vai seguir a velocidade já regulamentada na rodovia, né, naquele ponto, né, que ele vai fazer, no caso, a aferição da velocidade naquele local, ou também em pontos mais críticos e que daí os estudos de viabilidade técnica, os estudos, né, técnicos de instalação vão determinar também aquela velocidade, que basicamente é em função da estatística de acidentes, das configurações da rodovia naquele local, né, mas é basicamente em função da velocidade velocidade regulamentada já na pista. Outra dúvida é sobre os 45 novos radares instalados no trecho entre Ponte Serrada e Dionísio Cerqueira, que, considerando as duas pistas, são 90 equipamentos. É que muita gente que transita pelas rodovias federais já estava acostumada a dirigir sem se preocupar com os controladores antigos que foram retirados após o vencimento do contrato com a empresa responsável pela manutenção. Mas é bom ir se acostumando novamente com a presença deles. Eles estão em andamento tanto nas fases de instalação, né, alguns equipamentos eles estão em fase de instalação, por exemplo, aqui do trecho de Chapecó a Ponte Serrada, né, tem outros pontos das rodovias federais também, não só da nossa região, mas do estado, que vão receber também esses controladores. Então a gente está num processo de instalação. Alguns já foram instalados ali ao longo do mês de junho, né, já tem alguns que estão sendo instalados agora já nesse mês também. A gente vai dar prosseguimento aí no cronograma dentro daquilo que está previsto para a nossa região e também dentro do contrato que abrange outros pontos das rodovias. Apesar de sugerir que o motorista desde já redobre a atenção e considere o controlador funcionando para efeitos de segurança viária, o início do funcionamento dos radares fixos deverá ser anunciado. E enquanto isso não ocorre, se guiar pelas placas ainda é a melhor opção. Da etapa de instalação, ele vai passar pela etapa de aferição, que daí é onde o órgão oficial vai lá, faz toda a aferição do equipamento, se essas leituras estão corretas, faz a verificação disso, e a partir dessa aferição, né, cumprindo as demais etapas, é feita a ordem de início de operação, no caso, que é a etapa, né, desses controladores daí que já ficam autorizados a funcionar. Alguns deles já têm previsão para iniciarem já nesse mês de julho, né, como eu comentei que esse é um processo ainda que está se dando aí ao longo das rodovias, né? Então a nossa tendência é que aqueles que já estão sendo implantados, né, eles já vão passando por essa aferição e já dando início aí à parte de operação e caráter de fiscalização.